Gravação com instrumentos virtuais. O assunto de hoje é esse, gravação com instrumentos virtuais. Seja bem-vindo ao 41º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical, para quem sabe dar um clique na sua cabeça e falar, é mesmo, não tinha pensado nisso, eu vou aplicar aqui e vai funcionar na minha produção. Gravação com instrumentos virtuais. Eu quero começar falando sobre uma coisa que parece óbvia, mas não é. Primeira coisa importante quando você vai gravar com instrumento virtual é a escolha do instrumento. Tá? Quando a gente vai gravar uma guitarra, por exemplo, a gente escolhe se aquele som a gente quer fazer com uma Strato, se quer fazer com uma Les Paul, se quer fazer com um amplificador Vox, se quer fazer com um amplificador Mesa Boogie. Quando vai gravar uma bateria, a gente escolhe se quer usar uma bateria Yamaha, uma bateria Pearl, porque cada instrumento tem a sua particularidade de som, tá? E você começa a partir disso. Vou dar um exemplo com MIDI. Vamos dizer que você gravou uma música de violão e você quer colocar um arranjo de cordas, mas você quer aquela cara intimista da coisa. Aí você pega um sample de orquestra, por exemplo, que é daquelas salas gigantes de orquestra com 80 músicos e tudo mais, e você coloca e fica aquela coisa grandiosa, não dá a ideia que você queria. Ao mesmo tempo você tem samples de quarteto de cordas, por exemplo, gravados em sala menor, com menos reverberação, menos músicos, você coloca aquilo na tua música e aquilo encaixa perfeitamente. Tua música continua intimista mesmo tendo mais 4 músicos tocando. Tá? Isso não adianta você chegar e tirar a ambiência de um sample de orquestra, porque é tudo microfonado distante. Tá? Se você quer aquele som meio Eleanor Rigby dos Beatles ou Yesterday dos Beatles, é mais próximo, sabe? A microfonação é mais próxima, são menos músicos tocando, entendeu? E tudo mais. Então, isso começa da escolha do instrumento. Mesma coisa com escolha de bateria. Tá? É por isso que tem kits de country, de heavy metal, de reggae, etc. Tal. Você abre um kit de reggae para gravar um reggae, você fala, pô, realmente já tem a ver, já está tudo a ver aqui. E outra coisa da escolha de instrumento é que esses instrumentos eles respondem diferentes à dinâmica. Tá? Se você fizer um arranjo, uma programação de bateria, por exemplo, pensando num timbre que você tem lá, e você trocar o timbre, nem sempre ele responde da mesma forma. Tá? Tem uns que tem a dinâmica bem sensível e de repente fica tudo forte, tem outros que vão bem gradual tal. Então você vai ter que reprogramar aquilo, você vai ter que mexer de novo para deixar legal. Então, primeira coisa é a escolha de instrumento. Como você pensa em música eletrônica, por exemplo, e o cara vai colocar um bumbo para começar a música, ele tem que escolher o bumbo. Tá? Porque o bumbo é a figura central da coisa, vai ficar aparecendo o tempo todo. Então não adianta ele colocar qualquer bumbo e dizer, não, depois eu vou dar uma trabalhada nele e tal. E outra coisa, né, isso eu já falei antes, não existe consertar depois. Tá? Consertar depois não. Você faz o som, depois na hora da mix você pode aprimorar aquele som, mas você não conserta o som. O som tem que vir da fonte. Então, primeira coisa, escolha do instrumento. Mais importante. Deixa eu falar uma outra coisa. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu fico surpreso quando eu vejo que mais da metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal, tá? Então se inscreva para me ajudar a divulgar isso aqui para mais pessoas, indique para amigos, deixe seu comentário aqui embaixo. Você grava com instrumentos virtuais? O que você tem dificuldade? O que você faz que, pô, deu aquele brilho na cabeça e falou, pô, é isso aí, cara. Era isso aqui eu resolvi um problema. Deixa aqui nos comentários, tá? Deixa eu falar sobre uma outra coisa. Arranjo. Arranjo é muito importante. Muita gente que não tem conhecimento dos instrumentos acaba tocando esses instrumentos ou programando eles em regiões que não são comuns para esse instrumento. Tá? Então o cara faz um arranjo de violino, por exemplo, e grava com ele muito grave, e aí você ouve aquilo e fica aquele som estranho, e você fala assim, pô, se fosse um cello aí, ia ficar mais bonito. Entendeu? O arranjo tem tudo a ver com a escolha do timbre que você faz. E o arranjo é que faz com que as coisas apareçam direitinho. O arranjo também tem a ver com a dinâmica, tá? com os altos e baixos que você vai fazer usando esses instrumentos, e isso faz toda a diferença. Tá? Toda a diferença mesmo. Porque quando você pensa nessa questão do arranjo, eu vejo muita gente que coloca, por exemplo, um monte de coisas na mesma região e querem que essas coisas apareçam. O cara põe um piano tocando naquela região média, põe um órgão tocando naquela região média, um pad tocando. Aí fica aquele bololô, ninguém se entende. Às vezes você põe o piano numa região, põe o órgão mais alto, põe o pad tocando poucas notas, entendeu? Numa região mais grave. Quando você coloca os três aparecem perfeitamente, ninguém briga com ninguém, entendeu? E fica tudo lindo. Então, assim, o arranjo é uma parte importantíssima. Tenha muito cuidado com o arranjo. Ah, Paulo, mas eu não entendo nada de arranjo. Ouça as músicas que você gosta e meio tire aquilo. Não precisa tirar a música inteira, mas entenda onde que está a região daquilo e tenta fazer na sua música também para ver como funciona. Você vai ver o quanto você vai aprimorar. Entenda bem, a gente cria as fórmulas a partir de algo que já foi criado, né? Alguém fez alguma coisa alguma vez, funcionou legal, as outras pessoas vão tentando e chega a criar uma certa fórmula para a coisa acontecer. Não existe fórmula certa, tá? Mas uma coisa para funcionar, entendeu? E isso é baseado no quê? Em ouvir.
tá? Em ouvir outras coisas e você tirar suas conclusões. Deixa eu falar de um outro assunto aqui. Se você está montando seu home studio, ou você já tem o seu home studio e você quer aprimorar esse home studio, eu tenho um guia para você, chama Guia do Equipamento para Home Studio. Esse guia é gratuito, tá? Ele fala sobre todos os aspectos dentro da montagem do home studio, tá? Desde escolha do computador, escolha de software, de monitores, de microfones, de fones de ouvido, etc. São 10 vídeos, tá? No total de 1 hora, e é gratuito, tá? É gratuito. Então, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo ou então na minha bio. Última coisa que eu queria falar é sobre execução. Muita gente não dá valor para essa parte. Eu fiz até um vídeo falando sobre gravação de teclados e eu falei bastante sobre isso. Execução sempre é importante, em tudo que você for fazer. Vai produzir qualquer coisa, execução é importante. Muita gente acha que porque é um instrumento virtual, mesmo que você faça uma coisa simples, ele vai soar bem. Não é. Tá? Se você não fizer as cordas com abertura comum de cordas, elas não vão soar bem. Tá? Você tem que estudar um pouquinho a respeito dessa abertura de cordas para soar bem. Se você fizer uma bateria onde em algum momento tem 5 instrumentos tocando junto ao mesmo tempo, cara, não faz sentido. O baterista só tem 2 mãos e 2 pés. Entendeu? Então, essas coisas todas que fazem com que soe mais parecido com um real. Quando você pensa no que o músico colocaria de verdade, no que aquele instrumento pode dar e no que o músico colocaria, e você executa para dar aquela coisa toda, para dar o clima certo, tá? A dinâmica certa, em partes certas e tudo mais. Isso que faz com que soe bem. Muita gente pega um som de cordas, por exemplo, eu já falei isso, né? E coloca aquele pé de galinha, né? O dó, mi, sol aqui, fala assim, pô, mas esse som de cordas é ruim. Tal. Aí outro cara que sabe como se arranja cordas, ele toca com o mesmo som e fica ótimo. Tá? Então a execução é muito importante. Falei de 3 coisas, né? De escolha de timbres, de arranjo e de execução. Se você prestar atenção nessas 3 coisas, suas gravações com instrumentos virtuais vão melhorar absurdamente. Tá? Eu tenho certeza disso. E deixa eu falar de um outro assunto. Se você quer aprender desde o começo, tá? Desde o comecinho, eu tenho um curso chamado Então Você Quer Gravar Sua Música? Nesse curso eu te pego pela mão, tá? Ele vai desde a escolha do equipamento, passando por gravação, edição, mixagem, masterização e até fala um pouco sobre lançamento nas plataformas digitais. É o meu curso mais completo, assim, de todas as etapas. Eu tenho certeza que se você fizer esse curso, você já começa com o pé direito, tá? Você já começa com vários passos à frente de quem não fez, tá? Então vou deixar um link aqui na descrição ou então na minha bio. A gente se vê semana que vem com mais algum assunto dentro de produção musical, não sei qual que é. Valeu!